2 Timóteo. 1 Timóteo. Primeira, rapaz. 1 Timóteo capítulo 2. Quem achou, diga amém? Versículo 8. Primeira Timóteo capítulo 2, verso 8 diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Amém? Vamos orar de novo, Pai querido. Nos ajuda nesse momento de oração. A gente cantou ao Senhor, muitas vezes a gente não sabe orar de forma adequada e contamos e esperamos pela intercessão do Teu Espírito. Como promete a Tua palavra, de fato é isso que o Espírito faz. Então o Espírito Santo nos ajuda para a gente estiver aqui ajoelhado diante do Senhor orando, para a gente estiver intercedendo. Conduz a nossa oração, porque somos fracos, não sabemos pedir como convém. Pai querido, revela na nossa mente a Tua vontade, para que a gente ore segundo a Tua vontade. Nos dá, ó Deus, a consciência tranquila diante do Senhor, para sermos ouvidos pelo Senhor, a ousadia, a intrepidez de entrarmos com ousadia na Tua presença. Se nos ajuda, coloca os anjos do Senhor nos protegendo aqui. Ouve a oração que for feita nesse lugar, que já foi feita nesse lugar, nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos sentar um bocadinho. 2 Timóteo capítulo 1 Timóteo, rapaz. Falou aqui. 1 Timóteo, eu acho que é segunda, né? 1 Timóteo capítulo 2, verso 8. A gente tem aqui uma carta que o pessoal chama de carta pastoral, ou seja, o apóstolo Paulo escrevendo para um dos seus discípulos. Na verdade, alguém que não era muito velho nem muito novo, mas o ministério era novo. Era um rapaz que tinha acabado de assumir o ministério de uma igreja, como ele não tinha muito conhecimento. Aí o apóstolo escreve para ele com autoridade, dando ordens. E aí ele pede para que o pastor leve a igreja, não como um convite, mas como obrigação. Ele diz assim: ó, Timóteo, eu quero que você faça o seguinte, que você diga e ensine para o povo, que todas as pessoas, todos os homens aqui não significa o gênero masculino, né? Que significa todas as pessoas, homem ou mulher, menino, menina, não importa. Então está dizendo assim, ó, ensine as pessoas, eu quero que as pessoas, todas as pessoas orem. Quer dizer, que todas as pessoas façam oração, intercessão quando você ora por outra pessoa, petição quando você ora por você mesmo, confissão quando você ora confessando o pecado, qualquer tipo de oração. Quero que vocês pratiquem a doutrina da oração, pratiquem a prática da oração, porque senão não é prática coisa nenhuma, é só teoria. E não é uma possibilidade, olha, se for possível, diga para o povo que ore. Não, é uma ordem, é um imperativo. O apóstolo, a autoridade diz assim: eu quero que você diga para todo mundo orar. E orar em que lugar? O que diz o texto aí? Todos os lugares. Todos os lugares. E aí todos os lugares, evidentemente, não é todos os lugares geograficamente falando, mas sempre que houver oportunidade, em qualquer lugar que você se encontrar, mete o joelho no chão e começa a orar, né? Quem de vocês já foi na casa do meu sogro, ou lá no sítio, onde ele mais mora do que passeia, né? Na verdade ele mora no sítio e descansa em São Paulo um dia por semana, né? Contrário. Quem já foi na casa dele lá no sítio, não tem como você ir uma vez na casa dele, uma vez no sítio, e você não orar ou quando chega ou quando sai, não tem jeito. Ou você ora nas duas vezes, ou na entrada ou na saída. Geralmente mais na saída, né? Os às vezes escapam quando chega lá. Mas não tem como. E ele tem esse raciocínio: não importa onde você esteja, há oportunidade, então vamos orar. Tem que orar de qualquer maneira. Nunca é demais, é sempre de menos se você não ora. Então, se você tem um tempinho de manhã, ora de manhã. Se você tem um tempinho na hora do almoço, pode ser 5 minutos. Dá uma orada. Se você pode parar para orar, melhor ainda. Se você está caminhando, está na fila do banco, está em algum lugar, ora. Está dirigindo, ora. Só não fecha os olhos, né? Porque senão aí não dá, né? Aí vou ter que... Abre os olhos, quando estiver dirigindo. Você está dirigindo, você abre os olhos, tá? Não vai orar com os olhos fechados. Então, tem oportunidade, ora. E é hora devocional? Ora. É na hora que você está aqui no louvor, na adoração, com a música, ora através da música. Então, ora em todos os lugares. E aí, o texto diz o seguinte: coloca aí duas condições, na verdade três condições, não, três características, três marcas de como deve ser a nossa oração. E começa dizendo assim: primeiro, levantando mãos
Levantando mãos? Santos. Quer dizer o quê? A palavra santa aqui significa purificar. Então, todos nós temos pecados, evidentemente. Como diz a Bíblia no Velho Testamento, né? Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Todo mundo estava cheio de pecado. Então, toda vez que eu vou orar, a primeira coisa que eu faço, cada vez que eu vou orar, cada vez que um crente vai orar, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: Deus, eu estou orando agora, comecei a orar, e eu preciso que o Senhor me mostre se tem alguma coisa errada em mim que não está acertado ainda. Essa é a primeira oração que você tem que fazer. Eu já vi até pastores ensinando errado, dizendo: não, você começa louvando e adorando. Conversa. A Bíblia diz lá no profeta Isaías que os nossos pecados é que nos separam de Deus. Se existe um pecado separando de Deus, eu não posso fazer mais nada. Louvor, culto, intercessão, eu não vou ver nada. Então a primeira palavra: Deus, me mostra o que está errado. E aí, se vier na tua cabeça alguma coisa que você não acertou, precisa confessar, aí você já faz a primeira oração, que é a oração de confissão. Deus, por favor, eu cometi tal pecado, blá 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 blá. E lembrando que a gente tem aprendido aqui na igreja já de longa data, que algumas situações, além da oração de confissão, você precisa primeiro fazer a reparação. Então cuidado para você ficar atento a isso. Bom, então como que eu devo orar? Primeiro, levantando mãos santas. Segundo, sem ira. Eu não sei como é que está a sua tradução, mas em português os caras, não sei por que escolheram a palavra ira. Sem mas ódio, sem brigas. Sem brigas, Sem ódio, sem brigas. Sem ódio, sem brigas. Sem ódio. Algumas está ira, outras está ódio, mas o mais correto aqui, para traduzir corretamente, seria mais ou menos o seguinte: orem sem um sentimento meio que de briga. Como assim? Em relação aos outros? Não, em relação a Deus. Ó que coisa aqui, hein? Muitas vezes, pessoas quando vão orar, elas oram por Deus porque tem que orar, mas vão lá com o coração meio pesado, às vezes aborrecida com Deus. Às vezes porque não tem a família que queria, às vezes porque não tem a casa que queria, às vezes porque não está no emprego que queria, às vezes porque não tá, a igreja não está do jeito que gostaria, às vezes porque qualquer bobagem que aparecer na vida, a pessoa fica meio zangada. E lá no fundo, como a gente sabe que Deus é o Todo-Poderoso, basta uma palavra dele, tudo se resolve, e as coisas às vezes não se resolvem, pelo menos como a gente espera, no tempo que a gente espera, lá no fundo, muitas vezes, quando a gente vai orar, a gente está meio de mal com Deus. E aí a palavra aqui, ira, significa ter um sentimento ruim, adverso. Quando você vai orar, você não pode se aproximar de Deus igual o sujeito que trabalha numa empresa e que vai lá conversar com o patrão que não é um bom patrão, e vai lá tentar argumentar para conseguir um aumento de salário. O cara não é um mau patrão, não trata direito, blá blá blá, mas eu preciso do emprego, eu preciso do aumento de salário. Então ele vai lá conversar e não vai com aquele amor, né? Não vai cheio de amor para dar para o patrão, né? Com as mãos abertas, eu vou te dar um beijo, um abraço. Não, ele vai sem bater no patrão, mas ele precisa do patrão. Não, ele está indo conversar com ira, ele está dizendo aqui. E aí, presta atenção, quando você vai orar, você tem que ver se o seu coração também não está desse jeito, porque Deus é uma pessoa. A gente às vezes esquece disso. Quando você vai orar, cuidado, você está falando com uma pessoa. Não é uma pessoa humana como a gente, mas é uma pessoa. Tem pensamento, tem sentimento, fica zangado, amacia também às vezes. É um ser vivo que está lidando com outro ser vivo. E aí, se você está meio assim como ele bate o olho em você e percebe. Se você convive muito com uma pessoa e a pessoa está meio torta, meio pá virada com você, você bate o olho e diz: esse cara hoje não está bem comigo, né? Pelo meio todo, não é o normal dele. Quanto mais com Deus. Então o texto diz: ore sempre que houver oportunidade, mas quando for orar, cuidado, para você não chegar perto de Deus com o coração meio pesado, sem ira, e em último lugar, nem contenda, sem estar com aquele sentimento de raiva e sem estar com contenda. E de novo, aqui a tradução também não está boa. A palavra contenda aqui, para ser mais correta, deveria ser traduzida assim: não orem duvidando. Porque a contenda aqui é o seguinte: eu estou orando, falando alguma coisa para Deus, pedindo alguma coisa para Deus, e lá no fundo eu pensando assim, começo a argumentar na minha mente: eu acho que Deus não vai dar, eu acho que Ele não quer. E a contenda aqui não é briga. A contenda aqui é ficar peitando, dizer: você não vai fazer, porque como se eu estivesse provocando alguém. Eu estou te pedindo, mas você não vai fazer. Quer dizer, eu estou brigando, eu estou cutucando ele. Daí talvez a escolha da palavra contenda, mas o correto é não ficar duvidando, não ficar usando de pensamentos que vão contrário ao que você está dizendo. Lembra aquele texto da palavra, lá em Tiago, quando diz assim, que o homem que tem o ânimo dobrado, né, ao quadrado, duas vezes, uma hora ele quer, outra hora ele não quer, diz que ele é igual a onda da praia, que vem, bate na pedra e depois volta, aí não acontece nada. Quer dizer, uma hora ele vai, eu quero, depois ele desiste, não quero mais. Quer dizer assim, o cara que duvida não pensa que vai receber de Deus alguma coisa, não. Você
tem que chegar, e se o pensamento vem na tua mente dizendo assim, Deus não vai ouvir, por que você acha que ele vai te ouvir? Você não merece, Deus não está ali com você, qualquer coisa que venha na tua cabeça na hora da oração dizendo Deus não vai ouvir, aí você tem que eliminar esse pensamento também. Então, ore em todo lugar, não é uma opção, é uma hora que Deus nos dá, é um imperativo. Todos nós devemos orar, não importa quem seja, o mais maduro na fé, o mais forte, até o mais novinho, o mais carnal de todos nós aqui, o mais espiritual e o mais carnal, todo homem, toda mulher que participa da comunidade tem que orar, e tem que orar sem alimentar o sentimento ruim contra Deus, como estivesse zangado com Ele, seja pelo que for, pelo contrário, alimentando gratidão, e sem ficar alimentando o pensamento que Deus não vai ouvir, porque senão se for orar, Deus não vai ouvir mesmo. Tem que orar sem ira e sem culpa. Diga amém. Vamos ficar em pé, então vamos fazer, se interessa, vamos orar.